Olá, seja bem-vindo aqui ao CFC 2X. Eu sou o Mark Lago. Eu sou a Luísa Castro. E hoje nós vamos falar sobre marketing digital e sobre estratégias poderosas aí para sua empresa. Mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Na verdade, um tempo atrás nós gravamos um conteúdo contando um pouquinho da minha história aqui. E hoje a gente vai falar sobre marketing digital, contando a história da Luísa. Porque a Luísa ela tem uma trajetória muito legal, né, profissionalmente. E hoje ela é uma grande especialista nessa área de marketing digital, tá bom? Antes, porém, eu queria só, se você não conhece o nosso trabalho aqui, eu e a Luísa, nós ensinamos donos de autoescolas a dobrarem o seu faturamento vendendo 30% mais caro. E se você é dono de autoescola e se interessa realmente em que a sua empresa duplique seu faturamento, que você cresça com qualidade, então já se conecta aqui no nosso canal, segue a gente aqui, se inscreva se você não é inscrito nesse canal e já dá um joinha aqui para que a plataforma entenda que você quer mais conteúdo como esse e ela vai te entregar, né? E aí, Luísa, tudo bem? Tudo bem, Mark? E vocês aí do outro lado, tudo bem com vocês? Hoje a gente está um pouquinho diferente, né, Luísa? A gente está num lugar aqui diferente, a gente não está no nosso estúdio. Estamos mais à vontade também, Estamos mais à vontade, mas uma coisa que a gente nunca deixa de fazer é de levar conteúdo relevante para quem está inscrito aqui no canal, não é verdade? Até mesmo porque a gente entende, né, que você aí do outro lado também é uma pessoa como nós, né, que tem momentos tanto mais sérios quanto mais descontraídos e muitas vezes, mesmo que você esteja descontraído, você precisa dessa seriedade, às vezes de estar trocando ideias sobre assuntos, igual o Mark falou, né, aqui, estratégicos, relevantes, aí para o seu centro de formação de condutores e, com certeza, o seu desenvolvimento. Beleza, então vamos lá, Luísa. O pessoal provavelmente quer saber um pouquinho mais de você, da tua experiência profissional. Ou seja, quem é a pessoa que está liderando aqui esse projeto, né? Você, na verdade, é a grande estrategista desse projeto aqui, que é o CFC 2X. Muito bem, então, primeiramente eu gostaria de saber assim, um pouquinho qual a tua formação e como que começou essa tua vida profissional. Porque você é uma mulher que é mãe, né? Filhos, tem essa responsabilidade como toda mulher de cuidar da casa, enfim. Mas profissionalmente, como que começou isso aí, Luísa? Bom, em primeiro lugar, né, é necessário deixar bem claro que isso que eu vou contar para vocês é basicamente importante, porque isso é relevante para que você entenda quanto isso é importante dentro do seu centro de formação de condutores, né? Que não é uma coisa solta, né? E essa situação que a gente fez, essa conexão, tanto da experiência do Mark na questão de trânsito, quanto essa questão que foi descoberta por mim ao longo do caminho sobre o marketing digital, ela não nasceu do nada, né? Ela tem uma história, né? Todo mundo tem uma história aí, Mark, muito legal para contar, e a minha não seria diferente. Que a gente fala muito, né? Todo mundo diz, fala sobre os louros da vitória, mas ninguém fala, né, das pedras, né, pelo caminho e como que chegou, né, em determinadas conclusões. Então é bem importante a gente determinar esse fato, começando, né, como você falou aí sobre a minha formação. Eu sou formada em administração, me formei lá no ano de 2004 e já faz um tempinho, né? E ao longo do meu caminho eu acabei me tornando uma multiprofissional, porque eu acabei como sócia-diretora de uma empresa de tecnologia, e essa empresa de tecnologia voltada para a área de recursos humanos, ela enfrentava vários desafios em relação ao seu produto, ao desenvolvimento desse produto. E esse produto, ele estava sempre em melhoria, sempre em expansão, sempre em desenvolvimento. E a gente tinha uma visão em relação ao marketing interno da empresa e das vendas, que até mesmo você, dono de CFC, talvez tenha hoje, que é a situação que a gente comenta hoje, ilustrativa, né? Que é o bolo em cima da cereja, né? Então vamos imaginar que tem a cereja que a gente coloca em cima lá do bolo e é o bolo em cima da cereja. Então eu tinha essa visão aí e eu vou te contar como que aconteceu, deixa né? eu só um pouquinho para ficar muito claro essa analogia que você fez para as pessoas entenderem, né? Então quando a gente usa essa analogia do bolo e da cereja, se tratando produto, marketing, ela cria esse bolo. E a venda, ela é a cereja, ou seja, a venda é o toque final. Exato. Para que haja esse toque final, que haja de fato a venda, que é a cereja, você tem que construir, você tem que ter o bolo. Você tem que ter lá o marketing, você tem que ter um produto legal para dar sustentação à cereja, que é a venda dentro da nossa analogia. E o que você falou agora, que muitas vezes a gente quer
sustentar o bolo em cima da venda. A gente quer que a venda ela dê sustentação em cima do produto, enfim. E, na verdade, é ao contrário, né? Exatamente. Então, só para você entender um pouquinho essa nossa analogia interna aqui sobre o bolo e a cereja. Exatamente, para entender esse detalhe, que parece muito até simples, né, de se compreender, mas é importante para começar a mudar a mentalidade. Por quê? Tendo feito administração, estando nessa empresa, né, vamos contar a história direitinho, que todo mundo gosta de detalhes nas histórias. Então, eu entrei ali para trabalhar na área comercial, na área de vendas, Mark. E o que eu percebi? Que o produto ainda precisava de algumas melhorias para que ele pudesse ser vendido de forma efetiva mesmo, entendeu? Ser vendido de uma forma assim que fosse escalonável e também que o cliente fosse capaz de fechar, né? De comprar realmente aquele produto. Tendo isso em vista, né? Eu comecei a me envolver cada vez mais com a empresa e com o desenvolvimento do produto. E foi nesse momento que eu fui convidada para ser sócia dessa empresa. Então, e após essa entrada nessa sociedade, eu decidi e foi necessário que eu me envolvesse em todas as áreas da empresa. Entendi. Então teoricamente, você entrou na parte comercial, Isso. que seria a cereja, para organizar a equipe, enfim, nessa parte comercial. Mas depois você começou a perceber que existia problemas no produto e também não tinha a parte de marketing. Lembrando só um detalhe que muitas pessoas confundem vendas com marketing. Acho que vendas é uma parte do marketing, né? Mas o marketing, ele é muito mais abrangente. E muitas pessoas acham que fazer marketing é vender, é oferecer. Quer comprar meu produto? Quer comprar meu produto? E aí, você quer comprar meu produto? E na verdade não é isso, né? Não. Mas legal, Luísa. E aí você se tornou sócia dessa empresa e você começou a observar que existia problemas na parte comercial, na parte do produto, no desenvolvimento do próprio produto, né? E depois também na parte de marketing, enfim. Conta aí, continua. Então, a partir do momento que eu tive essa percepção, né, que você acabou de comentar, eu decidi me envolver a fundo no produto. Compreender o produto, por que ele tinha alguns detalhes que precisavam ser melhorados, como poderiam ser melhorados. Eu fui até o cliente para entender o que o cliente queria. Isso é muito importante, né? Entender o avatar, quais são os seus desejos tangíveis e intangíveis. O que ele precisava. O que de fato ele precisava. Exatamente. Pô, legal exatamente. Isso. Então eu comecei a me envolver de formas muito específicas. Então eu ia nos eventos, sempre que tinha da área. Eu estava sempre conversando com esse cliente sobre a sua necessidade. Né? O que esse sistema, né, que era uma empresa de tecnologia, né, tinha que oferecer para suprir a necessidade daquele cliente e, consequentemente, fosse comprado de uma forma muito mais fácil e muito mais assertiva. E isso é um detalhe, Luísa, pelo que você me falou um pouco sobre essa sua trajetória. Essa empresa, vocês tinham conexões com o mercado, né, com o Mercado Livre. Mercado Livre as pessoas vão achar que é aquela plata, não. Com o mercado, as pessoas ali, mas você tinha uma conexão também com o governo. Era isso? Você tinha duas pontas, né? Na realidade, você tinha que atender essas duas necessidades. Então, a gente tinha a gente tinha duas pontas, não? Né? Uma era a parte mais voltada para o RH puro, mercado de vagas, né? De pessoas e vagas, fazer essa conexão via sistema, certo? E aí a gente chegou em determinado momento que a gente estava servindo um órgão público, né? Na realidade, uma federação, né? Uma federação da indústria. E a gente tinha que cumprir vários requisitos para poder atender. Então, existiam essas duas frentes. Então, a gente buscou adequar tudo que a gente precisava, eram dois sistemas que deveriam também conversar diante de todo um processo. E quando você faz essa conexão, né, do teu cliente, né, com a equipe de produto, desenvolvimento de produto, de transformação, e a gente já vai entrar que isso tem a ver com o CFCs, tá? Com o Centro de Formação de Condutores, que você aí tá à frente, né? É bem importante destacar isso para que eles entendam que isso aqui não é algo solto que a gente está contando, tem uma mas intencionalidade tem um objetivo... de levar um conteúdo relevante. Exatamente, para você, tem um conteúdo, uma questão específica, porque eu tô te contando tudo isso para que você compreenda onde a gente quer chegar e abra até mesmo um pouco a tua mente, caiam escamas dos seus olhos para real necessidade aí e como que você pode otimizar a utilização aí dentro do Centro de Formação de Condutores. Mas voltando, né? Então esse estudo profundo, né, e conexão
tanto de fazer o sistema funcionar para atender as necessidades do cliente, seja Estado, seja não Estado, a gente teve que estudar muito a respeito, compreender o consumidor. O consumidor nosso era tanto a pessoa que cadastrava o seu currículo, tanto a empresa, o recrutador que precisava utilizar aquele sistema, quanto essa estatal, essa empresa aí voltada para o governo, Estado, que precisava utilizar o sistema também para fazer não só a questão de recrutamento, mas também seu financeiro, como também a questão de documentação, porque era voltado para a área de estágio, e além de estágio ela é muito rígida, então precisava ser toda uma conexão entre todas as partes. Ou seja, existia essa regulação por parte do Estado, né? Claro. De uma forma muito detalhada, que precisava ser cumprida. Então, o próprio produto ele tinha que atender tanto essas demandas de mercado, quanto as demandas da legislação. Parecido com o CFC, né? O CFC tem que atender as demandas realmente do cliente, o que o cliente realmente deseja. A gente já descobriu, o cliente tem desejo não só de passar no exame, mas de aprender a dirigir, está ligado ao produto. E tem que atender as demandas do Estado. Então, alinhar essas duas coisas, né? Isso. E você começou a fazer isso aí. A gente começou a perceber essa necessidade de toda a equipe ali de organizar tudo isso, né? Então que tudo isso ficasse organizado para você levar pro mercado a questão do marketing. E aí, tendo isso em vista, eu sempre tive uma visão errada dessa questão do marketing. Mesmo estudando administração, mesmo já naquela época, entendendo alguns detalhes de marketing digital que já começava a nascer naquela época, Mark. Porque é em torno ali de 2014, 2015, entende? O marketing digital que a gente vê hoje, ele já estava nascendo naquela fase. Ele já estava começando a se estruturar. Muito, digamos assim, arcaicamente, mas se falava muito disso. Que o resultado viria do marketing digital. Não adiantava só as vendas simples, né? Ou não existia mais só o marketing simples e as vendas, como ao longo dos anos, né? E que eu tinha aprendido na faculdade, de boca a boca, telefone, reuniões. E assim, naturalmente, com o advento da internet, né? As pessoas, elas ficam cada vez mais exigentes com relação a informações, a informação. Né? Então as pessoas cada vez ficam mais exigentes em saber detalhes do produto, em saber se realmente aquilo vai atender o que ela busca, se realmente aquilo vai trazer um retorno, vai realmente suprir as necessidades tangíveis e intangíveis. Quando a gente fala de tangíveis, são as coisas que ela realmente acaba falando de forma aberta. Intangíveis são aquelas coisas que ela deseja sem ela mesma saber, mas ela, de alguma forma, ela deseja aquilo, né? E mesmo ela não falando que ela deseja aquilo, quando o produto não supre aquela necessidade que ela mesma não verbaliza, ela fica decepcionada. Exatamente. Então, enfim, e aí, Luísa, esse desenvolvimento teu nessa empresa, você já tinha ali um produto bom, um produto que atendia, de certo modo, as demandas, as duas, mas você se deparou ali com o desafio de vender esse produto. Eu acho que quase todo empresário tem essa dificuldade de vender, né? Claro, porque... Eu já tive isso. Porque também. A questão das vendas, ela é o segredo do negócio. É o que traz o resultado para o empresário. Não venha dizer que eu só quero me satisfazer, tal, mas não adianta, se não tiver dinheiro, é igual quando você está querendo ar para respirar. Se você não tiver o ar para respirar, não adianta, nada presta para você. Então, essa questão das vendas também é assim. E aí eu comecei a perceber que eu estava completamente errado, mesmo estudando administração, mesmo entendendo já naquela época e me envolvendo um pouco com marketing digital do que existia ali à minha disposição. Eu comecei a entender que eu estava errado em muita coisa. Naquela época, né, ainda o marketing nas redes, ele ainda trazia essa cultura do marketing de balcão, que é aquela venda passiva, né? Que é aquela venda onde as pessoas ficam esperando o cliente vir até o balcão e ela fala, tá bom, o meu produto é tanto e tal, e é isso. Né? E nas redes sociais a gente via muito isso, né? Compre aqui, só amanhã, que é aquele tipo de marketing de promoção, né? Compre aqui, compre só amanhã. Sim, e que bom que você tocou nesse assunto, porque é justamente aí esse ponto que eu ia chegar. Porque aí a gente começou um movimento, entendendo que o produto já estava mais, digamos, pronto na prateleira, né? Você entendendo que o marketing era necessário, que o marketing era agora um momento. Era o momento de entrar no mercado e entrar no mercado com tudo.
E quais eram as nossas opções naquela época? Naquela época era algo muito parecido que a gente vê ainda sendo feito hoje e que na realidade não traz o resultado que deveria trazer. Porque a gente já vai comentar por quê. Mas o que a gente começou a fazer? A gente teve 1, 2, 3, 4, mais 5, 6 ou 7 tentativas de pessoas para trabalhar com o marketing digital da nossa empresa. Eu imagino que vocês fizeram naquele momento. Já temos um produto bom, a equipe de vendas está pronta, agora a gente precisa fazer um marketing. Exatamente. Né? E aí vão buscar o que muitos empresários fazem, é realmente buscar uma agência. Então, nós buscamos um sistema para tentar ajudar. Nós fomos atrás de empresas de marketing para nos ajudar, né, para a parte de comunicação, de posicionamento. Qual que era esse sistema? Era RD? Sim. A gente... Quando eu estava com a autoescola, eu acabei contratando eles. Na época... É um sistema muito bom de ser utilizado. Mas para nós, naquele momento, nós precisávamos começar com o básico. E a gente não entendia como autoescola, eu contratei aquele sistema. Na época, eu acho que eu pagava em torno de R$800 por mês. Acho que dava mais de quase R$10.000 por ano naquele sistema. E é um sistema muito bom, mas pelo volume de cliente que eu tinha e por não entender de marketing, nada, eu acabei pagando à toa aquilo. Mas foi um investimento legal. E essa experiência ali, ela foi muito interessante. Por quê? Porque a gente contratou primeiro o primeiro especialista, primeiro uma agência, né? Para começar a postar e ter postagens praticamente diárias, postagens de Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, bom dia, boa tarde, boa noite. Cadastre o seu currículo aqui, porque olha que interessante, Mark, a gente tinha um banco de currículos. E o cadastro desse candidato era 100% gratuito. E mesmo com essas postagens, a gente percebia que essas pessoas, mesmo tendo opções gratuitas de cadastro, não era exponencial que acontecia esse cadastro. Não era uma coisa que deu um boom. Porque o que a gente imaginava? Bastava colocar lá, eles já iam cadastrar naturalmente. Exatamente, é gratuito, eu vou atrás. Ainda mais com o número de desemprego ali, principalmente naquela ocasião, muito grande. E Luísa, deixa eu te falar uma coisa interessante. É exatamente isso que muitos empresários do ramo de autoescola pensam quando eles postam uma promoção. Tipo, 30% de desconto, compra aqui. Eles acham que naturalmente as pessoas vão clicar lá, por ver lá um preço mais barato e vão lá comprar ou vão fechar a matrícula. Exatamente. E aí a gente começou a perceber um movimento quase meio que contrário nisso. E o que vinha... Você começou a perceber, entendi, naquele momento você começou a enxergar que os grandes players, as grandes empresas na área de marketing estavam fazendo um marketing digital diferente. Na realidade não que eles estavam fazendo algo diferente. Aí surgiu uma outra situação. Você não está investindo em tráfego. Você não está pagando para distribuir aquilo e chegar na pessoa certa. O conteúdo que está sendo criado por aquela agência que você contratou. Ok. Entendeu? Então, o fluxo. Então, assim, investir em tráfego, então, é o grande X. Era o que eu pensava naquela época. Entendi. Era o que eu pensava naquela época, porque surgiu essa problemática. Vou investir, vou pagar lá para distribuir lá minhas postagens e tá tudo legal. Isso. Vou começar a pagar para publicar meu bom dia, boa tarde, boa noite, clique aqui, cadastre gratuitamente e naturalmente agora, tendo mais pessoas vendo, eu vou conseguir ter mais cadastro. E aí, isso aconteceu ou não? Então, Mark, a gente teve uma pessoa que lidou com SEO nosso, teve uma segunda pessoa que lidou também com SEO sem resultados. SEO, que o pessoal da repente não sabe, o SEO então, é a pessoa responsável, pelo menos naquela época. Hoje ele tem até hoje, SEO SEO eu não me recordo se ele está ainda... na verdade, hoje eles se denominam mais como uma pessoa especialista em tráfego pago. Né? É aquela pessoa mais especialista em tráfego pago. E o SEO é SEO, né? Que é uma sigla em inglês. Ele era o que a gente trazia. Isso, sabe? Ele fazia o mesmo trabalho. Era o mesmo trabalho de colocar o tráfego
em cima de uma postagem. É que geralmente e esse SEO publicar isso. também direcionado para o cara que administra a empresa. Não. Aí é CEO. Ah, entendi. Então tá bom. Aí é Para que uma não haja outra sigla, confusão entre um exatamente. para outro. CEO é o gestor bambambam de uma companhia. Exatamente. E o SEO é o responsável pelo tráfego na área de marketing, principalmente do tráfego pago, de fazer algo chegar à pessoa certa, né? Chegar no endereço. É como se fosse um correio, né? Então eu pego uma carta, o correio vai lá e leva no endereço certo. Mercado Livre é a mesma coisa. Eu compro no Mercado Livre e chega na porta da pessoa. Então ele faz essa conexão. E naquela época já existia esse conceito. Porém, esse conceito, ele era muito bonito, né? Mas a gente contratou uma primeira pessoa para fazer isso. Não deu certo. Não aconteceu. Né? Investiu em tráfego e chegavam as pessoas, mas elas não eram qualificadas. Elas estavam geralmente um pouco perdidas sobre o que a gente fazia, qual que era o nosso trabalho, não entendiam, né? E para até essa pessoa entender, talvez se tornar cliente, demandava um trabalho muito grande da equipe comercial, que eu também estava ali por trás. Agora o produto já estava meio organizado, a equipe já estava ali mais focada na parte de desenvolvimento, tal, fazer o produto funcionar. Eu já estava voltando de novo para a área de marketing e de vendas para fazer acontecer, mas não estando à frente dessa parte de SEO que eu comentei, que era do tráfego. Não estava operando, digamos assim, ali. Aí veio uma segunda pessoa. Estrategicamente você não estava cuidando, você terceirizou totalmente a parte estratégica. Eu terceirizei. Assim porque você não entendia também. Isso, bem como a agência também. Então você não entendia, então eu não entendo de estratégia de marketing, né? Eu vou terceirizar. Caramba. Exatamente. E aí o que acontecia, Mark? A gente teve 1, 2, 3, igual eu falei, até 7 pessoas ali que a gente acabaram trabalhando com isso. E foram alternando. A parte de agência também, essa pessoa não está fazendo certo, vamos para outra. Contratamos por um tempo uma pessoa interna para fazer as divulgações, mexer naquela época no Photoshop, né? Era tudo muito difícil, né? Você lembra? Tudo era muito difícil, editar um vídeo era muito difícil, tudo era muito difícil, né? E as pessoas tinham muito medo de lidar com tudo isso. Pois bem, começamos, né, esse processo aí de desenvolvimento, né, de vamos investir em tráfego e uma hora vai dar certo com a pessoa certa. E chegou a um determinado ponto da empresa, em que a gente teve alguns investimentos, etc, a gente chegou a pagar R$8.000 por mês para uma pessoa, para ele fazer o tráfego pago, sem contar os investimentos em tráfego mesmo. Pagar para as plataformas. Isso. E adivinha? Mais uma vez não funcionou. Primeiro, porque a gente precisava que toda essa conexão entre o sistema e as pessoas estivesse muito redondo e que se compreendesse o que nós fazíamos. Então, e não havia essa conexão. Então as pessoas, teoricamente, por mais que tinha lá, clique aqui, você pode fazer seu cadastro do currículo gratuitamente e tal, as pessoas, primeiro, elas tinham várias objeções, se a empresa era mesmo confiável, né? Exato, também, para colocar seus dados. E também o que aquilo poderia trazer de benefício para ela. Então eu não entendia isso. Exatamente. Vocês não conversavam com o público. Exatamente. Não tinha preocupação com audiência, ou conteúdo, ou com coisas de qualidade que entendesse que criasse essa atrás conexão de uma tela existia um ser humano. Luísa, e foi exatamente isso que eu também vivi, a experiência como um dono de autoescola. Imagina, mercados totalmente diferentes. Eu já falei, né? Já Sim, contei um pouquinho da história, mas eu terceirizava toda a parte estratégica de marketing para outras pessoas. Por quê? Porque eu não entendia e não queria aprender. Parecia tão difícil que E aí eu não queria, e hoje eu entendo, assim, eu terceirizei algo fundamental por preguiça. Exatamente, e também não ter muito para onde correr, porque naquela época era muito vazio exatamente. Isso. Lógico, entender sobre marketing digital mesmo, profundamente, né? Eu acho que marketing digital, ele é um canal, mas a grande arte disso é aprender a se comunicar com as pessoas. Comunicar e conectar. Perfeito. Porque se... Anota isso aí, viu? Exatamente. Eu vou brincar hoje. Eu vou brincar do Pablo Marçal. Pegou o código? Ai, pois é. Conectar e comunicar. Comunicar para conectar. Comunicar para E é o que a gente está fazendo aqui. A gente parou aqui, né, dentro desse momento aqui, para levar para você um conteúdo relevante. Né? Algo que faça sentido para você. Nós estamos comunicando e estamos conectando também. Pois é. Então, quando você começa a perceber, e eu comecei a perceber isso, era já muito tarde, igual para você na autoescola.
Porque cada vez que um profissional desse fosse o que primeiro que começou, seja a agência, seja essa pessoa que foi pago mais caro para ela cuidar do marketing digital da empresa e trazer clientes, seja em qualquer situação, quando essa pessoa saía, né, do processo, a gente ficava a ver navios e começava do zero tudo de novo. E Luísa, só assim, questão de números, assim, você pode abrir ou não, mas você acha assim, o investimento até esse ponto aí foi mais ou menos de quanto? Você lembra mais ou menos? Olha, Mark, eu acredito que pelo menos aí uns 100 mil. Aí por baixo uns 100 mil. Não, eu tô falando de investimento da empresa, de tudo. Sim, de tudo, desde o começo. Desse período que eu fiquei ali, eu acho que foi pelo menos isso. 100 mil para criar um sistema, para fazer empresa? Não, eu tô falando da empresa sistema, no geral. Não, sistema... Quando a gente tem uma empresa que ela de repente não dá certo, a gente tem que contar toda ela. Não, aí é... Quanto você acha que foi de investimento? Foi investimento milionário ali. É. Com certeza foi investimento milionário. Mas eu acho que o maior investimento é o investimento que você faz físico e de anos da sua vida ali, entendeu? E também, principalmente, de sonhos, né? Exatamente. De você abrir um negócio, colocar sua vida ali e, de repente, ver aquele negócio ruindo. E você... De mãos atadas, entendeu? É, exatamente isso. Porque a gente fica refém desse processo. Hoje, né? Isso foi uma grande dor minha também. De não saber sobre marketing, sobre como que as redes, né, funcionam, como que essa arte é tão importante, né? E esse conhecimento também, ele é um conhecimento que não é em todo lugar que você acha. Por mais que exista tanto gurus aí da internet, gurus que promete isso, promete aquilo, mas você não entender sobre marketing e terceirizar isso, eu acho que de todas as coisas que você pode terceirizar, eu acho que a única coisa que você não deve terceirizar é a estratégia de marketing. Não é você fazer, você operacionalizar, mas você tá ali, entender a parte estratégica de marketing, digital principalmente, dominar a arte, aprender a arte de se comunicar. Exato. E fazer. E levar em consideração o que o teu mercado deseja. Se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, lá atrás, com certeza seria tudo diferente. E aí, Luísa, você acabou saindo, né, dessa sociedade. Sim, sim. Foi por outros motivos também, Isso, foi por outros motivos pessoais. Pessoais tal, também, enfim. Mas, e assim, qual foi o start? Assim, falou, cara, agora... E depois você buscou, né? Eu vejo assim, das horas que você teve um momento que você buscou a se aprofundar nessa área de vendas mesmo, hard, você fez um intensivão na área de vendas mesmo, claro. Né? Eu fui para a área de seguro de vida, Mark. Isso alguém aprender a vender na área de seguro de vidas. E na maior companhia do mundo, né? Então assim, meta, vendas, todas as técnicas possíveis e impossíveis de aprender, você ter toda uma consciência de como se comunicar com esse cliente, a forma de você enxergar, né, a questão de equipe lá dentro também. Realmente foi um treinamento de guerra. Então eu tive muita sorte nesse período de passar por isso, porque faz você criar muita casca para compreender o mercado e depois sair dali, né, e ir para um novo patamar, que é enxergar a parte de vendas conectada com a parte de marketing digital, que eu já tinha uma iniciação lá atrás, mas agora querer mergulhar de cabeça no processo e realmente me apaixonar por esse processo, né, pelo qual eu tenho passado, né, nesses últimos anos. E aí, Luísa, a gente acaba se encontrando assim, tipo, digamos assim, nesse processo de aprendizagem do marketing digital, né? Nós estamos numa mentoria que é uma das maiores do mundo que se tem sobre marketing digital hoje. Acho que os grandes nomes aí do marketing digital hoje no Brasil saíram dessa escola, né? E hoje entendendo, por exemplo, de tudo isso sobre marketing digital, conhecendo esse nicho também de autoescola, né? Você desenvolveu também toda essa parte metodológica, conectando esse negócio que é um negócio local com a questão de marketing digital, né? Exatamente. E aí, Luísa, e assim, já um pouco finalizando, assim, pegando toda essa tua experiência, né, de gestora, de empresária, de investidora e também indo para essa parte de vendas, e hoje aqui dentro com a gente, aqui desse projeto que nós estamos,
o que você vê, você enxerga hoje o mercado de autoescolas, o que você vê de oportunidades com relação a esse mercado de CFCs? Olha, Mark, esse mercado de CFC é um mercado em que, eu vou usar de novo a palavra apaixonante. Ele é extremamente apaixonante, porque você percebe que você está lidando, até nós estávamos comentando ontem numa reunião nossa, sobre o impacto, né, que você tem como CFC, como Centro de Formação de Condutores, a oportunidade que você tem junto aos seus alunos de promover para a sociedade algo bom e que faz diferença na vida delas. E quando você consegue trazer esse processo de primeira habilitação, vamos falar só do produto primeira habilitação, tá? Porque se a gente começar a se aprofundar, for até para medo de dirigir, a gente vai passar esse vídeo aqui, sei lá quantas horas falando, tá? Vamos focar no primeira habilitação. Quantas pessoas você pode impactar com uma primeira habilitação, levando para ela o melhor a respeito do dirigir? Por quê? Porque o dirigir é o que as pessoas querem. A questão do documento, de passar no exame, para muitas delas, é só um desafio à parte. Mas o objetivo dela é realizar sonhos porque ela tem habilitação. E necessidades. É até meio estranho falar isso, mas o tirar a carteira está conectado com a capacidade de dirigir. Exatamente. Então a pessoa, quando ela fala, quero tirar a carteira, ela quer dirigir. É aquele negócio que você falou. Ela sonha em pegar o carro dela e poder viajar, fazer tal coisa e tal. Ou atender a família dela. Geralmente atender a família, atender uma necessidade. Exatamente. Um jovem, na maioria das vezes, quer dirigir para poder ir para a faculdade, cuidar da sua família até mesmo, ajudar um pai, uma mãe para ir ao mercado, a uma farmácia, depois ter uma família, poder dirigir para as pessoas da família, atender seus filhos. É toda uma cadeia que acaba se formando em volta da pessoa, de não só necessidades que levem ao prazer dessa pessoa, né? Que é sair, igual você comentou, passear, viajar, etc., né? Mas também ter essa questão de realizar o sonho dela das outras coisas que são necessárias. E que a vida dela, quando ela percebe que ela passou por um processo burocrático, trabalhoso, dispendioso financeiramente, e ela não conseguiu o objetivo que é dirigir, isso traz uma frustração e até mesmo uma dor de pensar, puxa, eu fiz tudo isso e não valeu a pena. E porque eu não alcancei o meu sonho de dirigir. Né? Porque ele se sente frustrado, ele se sente fora da sociedade, ele se sente diminuído. Ele traz essa dor latente que muitas vezes ele não vai chegar lá na autoescola e expressar isso, porque ele sente até vergonha, porque alguns amigos, algumas pessoas conseguiram e ele não conseguiu. Não, mas a maior parte das pessoas hoje que passam pelo CFC não sai da autoescola sem dirigir, né? Exatamente. Sem conseguir dirigir, porque a metodologia ela é voltada para passar a pessoa no exame. Exatamente. Na verdade, é um facilitador de um processo burocrático, mas o ensino, enfim, o desenvolvimento das habilidades motoras, o processo de automatização, a capacidade de reação, isso não é ensinado nesse processo de habilitação. E é o que a pessoa espera, e é isso que a pessoa espera aprender. Mas e aí, Luísa, você falando assim das grandes oportunidades que envolvem o CFC, né? Eu vejo hoje um grande problema, né? Porque, teoricamente, a autoescola em si, ela tem um produto que é muito padronizada entre elas, por mais que tenha carros novos, diferenças ali, sim, layout e tal, mas a essência do produto, ela é igual, é parecida. Exatamente. É passar o exame, você vê a comunicação também igual e tal. E assim... E há a capacidade de melhorar esse produto, trazer ele para um novo patamar, fazer com que ele, vamos voltar para a analogia do bolo, ser um bolo que atenda a necessidade desse cliente, com gosto, com beleza, com um recheio maravilhoso, com uma massa boa, bem assada, tudo organizadinho, uma cobertura na quantidade correta, né? Porque ninguém gosta de cortar um bolo e ver que tem mais cobertura do que recheio e tudo mais. Então ter essa parte exatamente muito organizada e equilibrada, para depois a gente partir para organização do marketing e a cereja do bolo, que é as vendas, que são as vendas, ela acontecer de forma até mesmo natural. Então, teoricamente, para você chegar, por exemplo, na parte de marketing, né, que a gente fala assim, quando chega ali na parte de marketing, exige uma prioridade com relação ao desenvolvimento de um produto bom. Sim. Um produto bom, real,
correto, que atenda às necessidades dessa pessoa, não é só tirar a carteira, mas as necessidades. Então, o desenvolvimento de um produto legal, e aí uma estrutura boa para isso. Sim. Aí o marketing, que envolve a comunicação, explicando por que esse produto é bom, o que ele tem de diferente. O que ele tem de diferente, que ali, nesse teu ambiente de CFC, a pessoa não vai só passar no exame, mas ela vai dirigir, Sim, ela vai estar segura, ela não vai desenvolver o medo, ela não vai desenvolver o medo, ela precisa entender que você conhece e sabe o que ela precisa. E quando você expõe isso, você está trazendo para ela segurança, confiança, e hoje, tendo essa nova visão, né, do marketing digital, dessa necessidade desse cliente que considera o que você que está do outro lado da tela pode estar pensando e sentindo e tirando as suas conclusões, traz, né, esses benefícios que são criados ali, são maravilhosos. Luísa, mas só para a gente ficar um pouquinho mais didático, então seria assim, é como se fosse uma escada, né? Sim. Primeira coisa seria desenvolvimento de um produto bom, alinhado com o que o cliente tem necessidade. Primeiro passo. Segundo passo seria a estrutura disso. Carros bons, né? Uma estrutura legal, que isso é importante. Que seria a embalagem disso. Exatamente. E aí, seguindo isso, seria a parte de marketing, comunicar quais são os diferenciais, por que aquele produto é bom, o que ele tem de diferente, como que aquele produto pode ajudar ela, os problemas que existem com outros produtos, enfim. Exatamente. Eu tenho um posicionamento que traga confiança e conexão com a outra pessoa, considerando o fator humano. E isso a gente pode se aprofundar no outro conteúdo, e aí sim, claro. Porque o nosso conteúdo é sobre marketing, isso, não é sobre produto. Exatamente. Então, como que o marketing digital, na verdade, ele vai ajudar nesse sentido? Quando você fez todas essas tarefas de casa. Aliás, se você não sabe, nós aqui dentro do CFC 2X, nós ajudamos donos de autoescola, nós ensinamos donos de autoescola como que ele vai organizar todos esses detalhes dentro da empresa e finalizando lá com o marketing digital, que é a comunicação. Mas como que o marketing digital ele ajuda nisso? O marketing digital, Mark, ele não conecta com a outra pessoa se eu não estiver preparando conteúdos específicos para que essa pessoa compreenda que eu considero o valor dela. Considero que ela não só vai passar no exame, dentro do Centro de Formação de Condutores, mas ela vai dirigir. E não de qualquer forma, porque eu tenho um método, eu tenho várias coisas que trazem para ele uma confiança e uma certeza de que ali ele não vai passar por um processo burocrático, pagar teoricamente ali para passar por isso e não ter a entrega total que ele gostaria, que é a questão do dirigir. E esses conteúdos, eles são muito mais simples, fáceis e rápidos do que muitas vezes você julga e pensa muitas vezes, eu preciso postar todos os dias 10, 20 conteúdos. Eu não quero ensinar a ninguém eu não quero ensinar aqui o pessoal a fazer que tipo de conteúdo. Claro. Mas seria interessante a gente falar um pouco sobre estratégias. Eu acho isso muito importante. Porque assim, do outro lado tem pessoas, na verdade. Tem ser humanos. E você primeiro que você precisa considerar esse ser humano, não é? Exatamente, considerar esse ser humano. Mas em primeiro lugar, você tem que entender o que não adianta fazer. Isso, boa. Isso já é muito caro para você que está assistindo aí. E o que ele não deve fazer? Ele não deve fazer somente postagens voltadas, principalmente para aqui você passa no exame, aqui você passa no exame, aqui você tem que postar de forma intencional e com um conteúdo de qualidade. E que tipo, mais ou menos assim, de forma genérica, que tipo de conteúdos você acha hoje que conecta mais com as pessoas, enfim? O primeiro conteúdo é explicações sobre a questão do dirigir, sobre a questão metodológica, como você faz o seu produto acontecer para que ela tenha o resultado dela. Suprir as curiosidades das pessoas. As dúvidas, porque quando você vai tirar a carteira, falando só de primeira habilitação, você tem muitas dúvidas. Não é simplesmente igual todo mundo fala, entrar numa autoescola lá, assina aqui, comprou, tá tudo resolvido. Entendeu? Não funciona assim. É um processo, é uma jornada pela qual a pessoa tem que passar. E ela tem que entender o passo a passo. Existem muitas objeções, né? Exatamente. Objeções são dúvidas. Dúvidas do teu público. E muitas vezes a gente vê, vamos entrar só eu sei que você disse que para não ser muito específico, não adianta você querer se comunicar na rede social com coisas só engraçadas, que não traz os seguidores corretos.
Não adianta você ser muito específico, entendeu? Assim, trazer conteúdos de como que ela vai dirigir, entendeu? Lu, Enfim. assim, uma coisa que é importante, né? Então, deixa eu dar algumas dicas aqui. É importante você relacionar principais objeções. Por exemplo, as pessoas têm objeções, questões de valor, preço. O que compensa eu fazer na empresa tal, na autoescola tal, em vez de fazer na outra? Então, isso é uma Aham. objeção do cliente. Ele precisa entender isso. Outra coisa são. Por exemplo, o que que você precisa Uhum. para tirar a primeira habilitação? E não só assim, você precisa do documento A, documento B, documento C. Não, olha, você precisa disso, você tem que perceber aquilo. Você vai abrindo a mente do teu cliente. Trazer conteúdos realmente que vão suprir Uhum. aquela necessidade de informação, aquela necessidade de segurança. Por exemplo, a gente fez pesquisas, né? O público feminino, ele está mais preocupado em segurança e se ela realmente vai aprender a dirigir do que valor, do que preço. Exatamente. E quando você tem uma comunicação alinhada com essas grandes objeções das pessoas, entender que ali tem um ser humano, que ali tem uma pessoa que tem sentimentos, que tem dúvidas, que tem Uhum. objeções, que tem um monte de coisa. A partir disso, você vai alinhar um determinado conteúdo, postagem. Por exemplo, aqui a gente está criando um conteúdo de valor. A gente está falando muitas coisas que tem a ver com as dores dos empresários, dos donos de autoescola, não é verdade? E quando, né, por exemplo, essa pessoa que está assistindo chegar a esse ponto, ele tiver relacionado de repente num papel tudo que ele já percebeu até agora, ele vai ver que todas essas coisas acabam fazendo sentido, né? E que você abrir a tua mente, né, para receber essas coisas e tirar algumas escamas dos seus olhos, vai começar a fazer com que você obtenha resultados melhores. E outra coisa, Luísa, a gente vai finalizar porque já passamos do tempo aqui. Assim, e uma coisa que eu gostaria muito que ficasse muito claro para você que está assistindo é que você ter esse esforço de postar bom dia, boa tarde, boa noite, de repente fazer um vídeo aleatório, vou ensinar, por exemplo, como eu vejo muito essas postagens, como fazer uma baliza perfeita, como fazer uma arrancada perfeita. E aí você que de repente não tem nas mãos as estratégias da comunicação, do conteúdo, você deve se perguntar, poxa, será se esse tipo de conteúdo ele vai chegar realmente nas pessoas que eu quero para se habilitar, para vir aqui na minha autoescola fechar a matrícula? Será se de repente... exatamente. Será se essa pessoa que está ali, que vai assistir aquele conteúdo, é o meu público de verdade? Porque no final, minhas redes sociais é para vender. Sim. Né? Por exemplo, toda esse nosso esforço de fazer conteúdo é para falar da nossa mentoria, do CFC2X, onde a gente ajuda donos de autoescolas. Então, será se realmente isso que você está fazendo é para suprir a necessidade de informação? Por exemplo, será se uma pessoa que quer lá assistir como que se faz uma baliza é realmente uma pessoa que está buscando tirar a carteira ou é uma pessoa que já está tirando a carteira em outra escola? Exatamente. E está querendo macetezinhos, buscando o teu conteúdo ali para saber de macete e tal, alguma coisa que de repente na outra não tem. Será que esse conteúdo realmente vai atingir uma pessoa que está buscando tirar a carteira ou uma pessoa que já está tirando a carteira e que tem dificuldade com a baliza? Exatamente. Não é verdade? E esse é apenas um ponto. Tem muitos outros. A questão, por exemplo, de você surfar numa onda de vídeo viral, né? Isso, né, com seguidor, traz muitos seguidores. Pode trazer muitos seguidores. Mas são seguidores, na maior parte deles, com certeza, 100% de certeza disso que eu tô falando, não é qualificada para se tornar seu cliente. Então, se não for da sua área, se não for específico e querendo uma comunicação que a pessoa enxergue como valorosa, isso não vai resolver. E aí, né, Luísa, a parte do conteúdo, da comunicação, as redes sociais, ela potencializa essa conexão. E quando você conecta com ele levando conteúdo de valor, um conteúdo sério, que vai suprir as necessidades dele de conhecimento e tal, gera o quê? Reciprocidade. Exatamente. Que é um sentimento humano muito forte. Né? Reciprocidade, autoridade, enfim. E daí, de repente, você vai ver, né? Você chega na autoescola, tua vendedora, você não sabe o que aconteceu hoje. Vendi. A pessoa veio aqui já fechou. E eu não entendi porque nem precisei apresentar. Ela disse que viu nas redes sociais e ela queria fechar com a gente. Então, ela já estava convencida. Então, você vai ter clientes que estão desejosos de ir lá na sua empresa e fazer. Mas isso se dá realmente de forma estratégica. O marketing digital, ele é uma ferramenta poderosa e muito estratégica. E a mensagem que eu queria deixar para o pessoal hoje, qual que é, Luísa? Bom, em primeiro lugar, né, que esse conteúdo seja visto por você, né, dono de CFC aí, como um conteúdo que você não pense assim, é mais uma coisa para eu fazer, mas ao contrário.
esse conteúdo e conteúdos como este que a gente traz aí para nossa mentoria, inclusive agora a gente não está com as matrículas abertas, abaixo desse vídeo deve ter um link aí para você entrar na nossa lista de espera, né? Coloca o seu nome, entra no grupo que a gente divulga materiais exclusivos. Aliás, a gente tem né? uma comunidade lá de WhatsApp onde a gente posta os nossos conteúdos. Exatamente. Então, você consegue passar ali, e a ideia que a gente tem aqui desses conteúdos é realmente que você comece a compreender a necessidade de você atuar nessas questões estratégicas. E quando você chega numa agência, numa questão dessas empresas de marketing que querem colocar um monte de leads, né, que são as pessoas interessadas, mesmo que eles sejam frios, e você acaba entrando nessa jogada, essas jogadas elas não trazem muitas vezes consequências boas. No curto prazo, de repente, muita gente para você atender, mas isso não é garantia de venda porque você não fez as outras bases que é a escada que a gente já comentou. Exatamente. E se você chegou no final desse vídeo aí, de repente, você volte um pouquinho e veja essa questão da escada, né? E acompanhe aí os nossos conteúdos, a gente está aqui, coloque suas dúvidas aqui também, né, nos comentários. E a gente gostaria de que você embarcasse com a gente nessa situação de conhecer cada vez mais o seu negócio profundamente e o que realmente vai te trazer aquilo que você espera, não só para o teu CFC, mas também para tudo que você sonha, porque com certeza você aí tem seus objetivos e de repente nesse momento você está passando por uma situação em que talvez não seja tão boa, está querendo mudar e está se perguntando, por que não? Então continue aqui com a gente aí. É muita informação, mas esse conteúdo foi exatamente para abrir um pouquinho a sua mente com relação a algumas coisas, alguns detalhes, ok? E eu queria deixar uma mensagem final, mas eu queria deixar pro Mark lá atrás. Ah, que legal. Eu quero falar com o Mark, e se eu fosse deixar uma mensagem pro Mark lá de trás, que dono de CFC, enfim, que estava lutando para vender, enfim, eu falaria pro Mark o seguinte: Mark, deixa de ser preguiçoso, cara. Vai estudar sobre marketing digital, vai aprender, vai cuidar da parte estratégica da tua autoescola, saia da parte operacional, para de ficar cobrindo instrutor, dando aulinha, enfim, toma a rédea da sua autoescola, vai aprender sobre marketing, vai estudar, cara, vai inovar, vai estudar, porque essa sua preguiça, Mark, tá tendo um preço muito grande com relação ao teu futuro, aos teus funcionários, a dores que você está trazendo para as pessoas que estão trabalhando com você, porque não tem oportunidade de ganhar mais, enfim. Então essa mensagem eu daria para o Mark lá atrás. E se você acha que, de repente, você está passando por isso, cara, vai estudar sobre marketing digital. O método CFC2X, a mentoria CFC2X, ela está para isso. Então, se conecte cada vez mais, vai se despertando. E quando a gente tiver com as matrículas abertas, né, Luísa? A gente vai ter o prazer de você vir aqui e entender, a gente poder te ajudar nesse processo tão importante para todos. Só para finalizar, né? Desculpa, né? A gente cortasse pra gente finalizar antes de se despedir. Isso não é difícil, é fácil. Às vezes é aquilo que tá dentro da tua mente hoje, né? Te barrando, né? Eu também sou extremamente apaixonada por essa parte de desenvolvimento pessoal, inclusive na mentoria a gente também tem isso. 1 hora por dia, né? Seja meia hora de manhã e meia hora à noite, vai fazer toda a diferença no teu CFC, pode transformar e te levar aonde você deseja. Então, esse recado do Mark tá dado e a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo conteúdo. A gente espera lá. Tchau, tchau. Tchau.